Boa noite. Essa é a apresentação da equipe 7, cujo tema é competitividade e eficiência. Como caráter básico do tema competitividade e eficiência, entende-se que, com a complexidade, o tamanho e o dinamismo dos sistemas econômicos, é de extrema importância a diferenciação e vantagens competitivas entre as empresas. Utilizaremos neste trabalho a bibliografia de Margarida Batista, a abordagem neo-schumpeteriana de desdobramentos normativos e implicações para a política industrial. Primeiramente, com o conceito de firma, que se compreende como unidade de valorização de capital dotada de autonomia decisória para definir e implementar suas estratégias de longo prazo, segundo a autora, ou propriamente unidade de decisão. Cada firma possui diferenciais de competitividade, como inovação, que através do aperfeiçoamento tecnológico trará vantagens em custo e qualidade, natureza dos processos, que evidencia a importante necessidade de diferenciar os termos informação e conhecimento técnico-científico, uma vez que a informação trata e pode ser considerado um bem livre e o conhecimento técnico-científico se forma por meio de processos cumulativos de aprendizado, caracterizando vantagens na competição. Outro ponto é a capacitação, como resultado de acúmulo de conhecimento e processo de aprendizado, segundo a autora Margarida Batista, e padrão alocativo, pois as escolhas alocativas determinarão a trajetória de crescimento dessas economias. O objetivo da firma é maximizar o rendimento dos seus ativos no contexto da concorrência. Então, pode-se entender que o agente básico de competitividade seria a própria firma. É na firma onde as principais e mais importantes decisões de investimento são tomadas, além de ser onde se criam, conservam e ampliam as capacitações. As capacitações, inclusive, podem ser consideradas, segundo a autora, o que sustenta a própria geração e conservação dos diferenciais de poder de mercado e competitividade. Sobre processos de decisão em ambientes de incerteza, é possível dizer que introduzir o diferencial por inovações é a maneira que garante maior eficiência à valorização intertemporal do capital. Portanto, decisões nesse âmbito podem ser investimentos para ampliar a capacidade instalada, entrada ou saída de mercados, adesão por tecnologia ou investimentos em pesquisa e desenvolvimento e estratégia tecnológica. Todos geram mudanças de portfólio de ativos na empresa, daí sua importância ao determinar a sobrevivência ou o crescimento da firma. A tecnologia não é uma certeza de evolução ou aprimoramento, pois será através da interação entre o desenvolvimento econômico e social que haverá ou não uma evolução, uma vez que não se pode prever o resultado do comportamento desses agentes ao longo do tempo. É então através das expectativas desses agentes, a partir da sua visão de mundo, que são tomadas as suas decisões. Portanto, essas decisões podem ser tomadas em ambientes de expectativa. Por ser um ambiente de expectativa, entende-se como um ambiente incerto e que não haveria possibilidade de maximizar as funções nesse ambiente. Daí a primeira consequência da incerteza. Sobre rotinas em um ambiente incerto. A racionalidade dos processos para a tomada de decisão da firma se dá por suas noções de estratégia e pela própria rotina. Uma rotina pode-se entender como um padrão de solução repetitivo para problemas semelhantes, incorporado em pessoas ou em organizações, segundo a própria autora. Nesse caso, armazenam o conhecimento de cada firma e atuam como sua memória. Elas podem ser organizadas entre articulação de capacidade tecnológica, expansão da atividade corrente, capacidade e marketing, ou criativas. Nesse caso, as rotinas podem ser consideradas de extrema importância, uma vez que possibilitam uma variedade e aproximam as fronteiras para a inovação. A partir disso, temos então a segunda consequência da incerteza, pois é em decorrência dessas rotinas que se mostra a presença ou surgimento de instituições que irão determinar as regras do jogo, conferindo ao sistema uma certa estabilidade ao fornecerem um direcionamento na questão das expectativas desse ambiente incerto, nas expectativas dos agentes. Então, essas empresas irão tomar decisões a partir de dois tipos de limitações estruturais: paradigmas e trajetórias tecnológicas, ou conjunto de instituições definindo o leque dessas restrições. Essas instituições podem ser macro-instituições ou micro-instituições. As macro-instituições são um conjunto de agências públicas, padrões de interação, aparatos regulatórios e políticas por elas definidas que disciplinam as relações econômicas entre os agentes privados, seus padrões de interação com os organismos públicos e que, de uma forma mais geral, definem os direitos de propriedade, segundo
Batista. Além disso, possuem caráter estável e inercial, porém não são imutáveis. Já as microinstituições são formas institucionalizadas de interação entre agentes que se verificam no âmbito privado e que envolvem as redes de comunicação e interação entre os agentes. As macroinstituições são caracterizadas pelo caráter do Estado, pelas características dos sistemas de relações de trabalho, pelas organizações do sistema financeiro e pelo sistema legal ou regulatório. As microinstituições possuem agentes em sua configuração. Esses agentes podem ser intrafirma ou interfirmas. No caso da intrafirma, seria no sentido do interior da firma, ou seja, sua organização interna, sua cultura de empresa, nesse sentido. Já as relações interfirmas, elas podem se dividir entre as relações sobre mercado, interfirmas sobre mercados e interfirmas interior de cada mercado. No caso das interfirmas sobre mercados, entende-se como a realização de contratos de compra e venda, joint ventures, alianças estratégicas ou relações de confiança. Já as relações interfirmas no interior de cada mercado são esses mesmos tópicos, contratos de compra e venda, joint ventures, alianças estratégicas, relações de confiança, porém, adiciona-se aqui a formação de cartéis e os acordos de produção e preço, entre outros. As microinstituições, nesse sentido, trazem diferenças entre as firmas em uma mesma economia e também em um mesmo mercado. Os agentes econômicos eles podem interferir sobre essas microinstituições. Os elementos internos às quais as firmas têm acesso são peças estratégicas para conferir a organização e eficiência. Portanto, a quantidade de recursos, a maneira em que os recursos são organizados, o tipo dos ativos da empresa e a disponibilidade deles influenciam na maneira em que a eficiência se manifestará na empresa. Exemplificando de maneira mais analítica, os ativos da empresa podem ser mais líquidos, ou seja, podem ter grande mobilidade, baixo custo de conservação e prover pouca vantagem competitiva pela facilidade de obtenção desses ativos. Ou eles podem ser ilíquidos, com baixa ou nenhuma mobilidade e alto custo de conservação, o que garante uma vantagem competitiva por sua dificuldade de obtê-los. Esse último tipo de ativo garante uma maior rentabilidade e eficiência à firma, que a possui pela sua custosa imitação por um concorrente. Entretanto, faz com que a firma dificilmente mude de estratégia, deixando-a com o viés de que rumo seguir como estratégia de mercado e uma futura expansão. Na literatura, chamamos esse estado da firma de path dependent, quando a sua história e o estado dos seus ativos condicionam fortemente a sua trajetória ou expansão. Na procura de vantagens competitivas, muitas empresas decidem alocar seus recursos para inovação, o que resulta à firma uma capacitação tecnológica. Como resultado da decisão de alocação dos recursos para esse processo, há uma produção interna de ativos intangíveis. São ativos que podem possuir valor à empresa, mas não existem fisicamente. A firma só consegue extrair valor deles quando os ativos não podem ser fáceis de se reproduzir, devem agregar no processo de valor à firma e devem contribuir para o aprendizado da organização. Dando exemplos, caso os ativos produzidos no processo de inovação forem fáceis de se reproduzir, há o problema dos free riders. Os free riders são concorrentes aproveitando o ganho produtivo, adquirindo um ativo pronto, sem ter o custo de desenvolvê-lo. Além disso, os ativos precisam se integrar na cadeia de valor e aos ativos complementares da firma. Assim se consegue tirar utilidade e valor da inovação. E o mais importante, a firma precisa usar a capacitação tecnológica do processo para aprimorar suas rotinas e a sua operação, estabelecendo uma cultura de aprendizado contínuo a fim de dar sustentabilidade ao ganho de vantagem competitiva. Com a institucionalização do aprendizado, a firma não só aprende a explorar novos mercados, mas se torna capaz de se relacionar com seus atuais mercados de maneira mais eficiente, o que contribui diretamente para o objetivo primordial da firma, que é a contínua valorização do seu capital ao longo do tempo. Quando estamos falando sobre um ambiente de seleção, a ideia é a relação entre o ambiente que a firma está inserida e como são as relações com a existência e a aderência à inovação tecnológica. Os elementos que regem o ambiente de seleção são os regimes tecnológicos, o sistema institucional e a inserção no âmbito produtivo. Os regimes tecnológicos podem ser compreendidos através de 4 atributos básicos: as condições de oportunidade, sejam elas de níveis alto e baixo,
As condições de apropriabilidade, que garante à firma a proteção de resultados, elas podem ser patentes, segredos industriais. Os graus de cumulatividade, sejam elas de níveis individual, organizacional ou níveis de firma, ou características da base relevante de conhecimento, podendo ser separadas por conteúdo tácito e graus de complexidade. De maneira conclusiva, os regimes tecnológicos determinam um trade-off que definem a viabilidade da estratégia tecnológica para cada firma. Como um exemplo, quanto maior o ramo de oportunidades tecnológicas, maior serão as opções de estratégias para a inovação. Consequentemente, maior será o grau de cumulatividade e menor será o grau de apropriabilidade pela dificuldade da proteção dos resultados e, por fim, a base de conhecimento será maior e mais complexa. Quando falamos sobre sistema institucional, a importância dessa dimensão se dá em decorrência das instituições criadas e a influência do mercado em que elas estão inseridas. O conjunto de regras que as instituições fomentam acabam definindo o comportamento das firmas em relação ao mercado, comportamento em relação a outras firmas e definem a própria racionalidade do mercado. Nas palavras de Batista, as instituições, ao definirem as condições contextuais dentro das quais as firmas se desenvolvem, conferem uma feição particular aos mercados, ao padrão de coordenação intertemporal das transações econômicas efetuadas entre os agentes, ao conteúdo da incerteza com que esses se defrontam e à sua própria racionalidade. Além do condicionamento que as instituições dão ao mercado através de suas regras, elas ainda podem disponibilizar recursos para que as firmas consigam se desenvolver e promover a inovação dentro das firmas. Segundo a autora, o âmbito produtivo é definido como o domínio onde executam as relações de interdependência econômica da firma envolvendo o conjunto de seus fornecedores, de insumos e equipamentos, seus clientes finais ou intermediários e das empresas que com ela disputam os mesmos espaços de valorização do capital. A inserção de fato no ambiente produtivo é condicionada por outras duas dimensões, que irão delimitar a estratégia das firmas. Uma ex ante, quando as condições intersetoriais já estão dispostas e condicionam as estratégias viáveis que a firma pode seguir. E outra ex post, na interação e na estratégia da firma com seus concorrentes. Para concluir, trazemos uma definição de Batista para a dinâmica microeconômica. Ela é resultado da interação intertemporal entre as condutas estratégicas das firmas e seu ambiente de seleção. A interação das três dimensões, regimes tecnológicos, sistemas institucional e âmbito produtivo, não só define o crescimento e a lucratividade da firma, mas toda a sua existência como organização. Em essência, a sobrevivência da firma. Quando falamos sobre pressão competitiva, ela é uma variável resultante da interação das duas principais dimensões do ambiente de seleção, o ambiente setorial e o institucional. Na dimensão setorial, a pressão competitiva se dá quando o setor é dotado de dinamismo e velocidade da fronteira tecnológica, impulsionado primordialmente pelos graus de apropriabilidade privada e oportunidades tecnológicas. E na dimensão institucional, a pressão competitiva surge quando o cenário é favorável às condições contextuais das empresas. Em geral, ambientes de seleção forte mostram uma tendência à concentração das competências nucleares da firma, reforçando suas vantagens competitivas. Dessa maneira, encerramos a apresentação do Grupo 7. Agradecemos a atenção de todos e boa aula!